Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 111. Irdman. Tryggvi chegou com notícias de Jorvik. Kulf. Traga-o, descobriremos em primeira mão como Leif está lá. Poucos minutos depois, Tryggvi já estava em minha casa. Mostrei-lhe um lugar para sentar e ordenei que um dos escravos trouxesse hidromel. Ulf, o que aconteceu que Leif te enviou? Eu dei a ele carta branca para administrar Jorvik e as terras ao redor. Ele não precisa me pedir permissão. Tryggvi, senhor, ele não pode tomar essa decisão sozinho. Há algum tempo, o mensageiro do rei Egbert de Wessex veio a Jorvik. Ele nos ofereceu uma aliança contra o reino de Mércia. Em troca, ele nos oferece 1/3 do território do reino. Ulf, entendi. E como ele propõe fazer isso? Ele deu algum detalhe? Tryggvi, quanto à divisão, Wessex quer Sussex, Kent, Essex, East Anglia e todas as terras ao sul de Tanvort. Nós ficaremos com todas as terras ao norte de Tanvort, mas sempre podemos negociar. Ulf, o rei Egbert tem um grande apetite, e o rei Offa recebeu minha palavra de que não o atacaremos, e eu não queria organizar ataques ou grandes guerras este ano, mas sempre posso mudar de ideia. Se o lucro valer minha atenção. É uma decisão difícil e tenho que pensar sobre isso. Eu iria para a Espanha no ano que vem, mas talvez a Inglaterra tenha mais a oferecer. Não o clima, com certeza, nem a comida, mas outras possibilidades. Kulf, amanhã eu te darei uma resposta sobre esse tópico, mas antes, por favor, me conte sobre a situação em Jorvik e na Inglaterra. Eu tenho notícias e rumores dos mercadores, mas eles não sabem de tudo. Tryggvi me contou sobre todos os eventos, as notícias, os rumores, tudo sobre a Inglaterra que poderia ter sido significativo. E agora tudo que eu tinha que fazer era tomar uma decisão. No dia seguinte fui o primeiro a acordar, Lagertha estava deitada ao meu lado e Hilde estava deitada ao lado dela. Eu nunca entendi dormir entre duas mulheres, era inconveniente e não muito prático. Levantei-me silenciosamente para não acordar ninguém. Verifiquei meus descendentes. Arni, Helna e Bjorn estavam dormindo, então eu estava segura. Vesti-me e desci as escadas. Do meu baú, tirei um mapa da Inglaterra e da Irlanda, e um segundo mapa de toda a Europa. Espanha ou Inglaterra? Quanto mais eu olhava, a escolha da Inglaterra se tornava mais óbvia, mas terei que conhecer o rei Egbert pessoalmente. Chamei Tryggvi. Eu estava preparando o café da manhã para a família quando ele chegou. Ulf, sente-se. Você está com fome? Estou fazendo café da manhã e adicionar mais não é problema. Tryggvi, não senhor, eu já comi. Ulf, pode te surpreender, rei cozinhando para sua esposa, filhos e escrava de cama, mas eu te asseguro que não há nada de estranho nisso. Você tem uma esposa? Tryggvi, sim, o nome dela é Engá, temos 2 filhos. Ulf, veja, uma esposa ou amante deve ser feliz, porque somente eles têm acesso a nós quando estamos indefesos. Uma facada em nosso sono e estamos perdidos. Portanto, prepare o café da manhã de vez em quando para eles. É um preço baixo a pagar pela segurança de nossas vidas. Tryggvi, eu entendo. Ulf, mas não foi por isso que te chamei para falar sobre família. Você vai voltar para Jorvik e dar 2 mensagens para Leif. Primeiro, eu estarei visitando Jorvik pessoalmente em 2 ou 3 semanas e quero conhecer o rei Egbert. Segunda mensagem. Leif tem a tarefa de invadir Gales novamente. Ele tem que queimar todos os assentamentos, todos os templos, todas as casas e todos os campos. Ele deve capturar todos, mulheres, crianças, até mesmo os idosos. Ele fará isso até que Gales deixe de existir. Algumas horas depois, Tryggvi partiu em seu caminho de volta. Ordenei que fossem preparados 4 navios, cheios de tripulações e não uma grande quantidade de suprimentos. O caminho para a Inglaterra já era bem conhecido por nós, não demorando mais de 10 dias para chegar ao local, especialmente porque meu navio sempre foi favorecido pelos ventos. Antes da minha partida, também chamei Ragnar para o meu lugar, eu queria designar a ele uma região para administrar em meu nome. Eric foi designado para Bergen, o que significava que toda Ordalan estava sob seu controle. É claro que se alguém tivesse uma opinião diferente, Eric sabia o que fazer. Eu pretendia atribuir a região de Sogn a Ragnar, embora não houvesse um assentamento maior lá, havia vários menores localizados próximos uns dos outros, perto do fiord Sogndalsfjorden. Claro que a promoção de Ragnar tinha que ser comemorada. Significava outra festa na minha casa, mas primeiro eu me certifiquei de que minha oficina estava bem fechada. Quando tudo estava pronto, todos os meus 3 chegaram com suas esposas ou parceiras. A Lagertha, você viu o rosto de Rolo, ele não ficou feliz quando soube que Ragnar se tornaria Jarl. Ulf, Ragnar tem mais fama, uma posição mais alta, e Rolo se sente deixado de lado. Até onde eu sei, os pais deles trataram Ragnar melhor do que seu irmão mais velho. Lagertha, o irmão tem ciúmes do irmão. Você acha que haverá problemas com eles? Olhei para minha esposa e coloquei minha mão em sua coxa. Ulf, você está perguntando sobre Rolo e Ragnar ou Arni e Bjorn? Lagertha olhou para mim, mas não disse nada. Ulf, eu já expliquei para você e Hilde. Arni e Bjorn são irmãos e nada vai mudar isso, apenas confie em mim. E quanto a Ragnar e Rolo, cedo ou tarde eles lutarão um contra o outro. E Lagertha, o que você fará então? Qual deles você apoiará? Ulf, nenhum deles, e se o conflito deles ameaçar meu plano? Eu destruirei os 2. Depois de algumas horas, saí para tomar um ar fresco e claro, fui para a oficina. Ela estava fechada. Capítulo 112. Apesar da festa, decidi ficar do lado de fora por um tempo.
Deitei na rede e observei o céu, tomando uma cerveja de vez em quando. No entanto, minha solidão logo foi interrompida. Lagerta, por que você não volta para a festa? Wolf, está muito alto, e como você sabe, sou um homem de silêncio e paz. Minha esposa sentou ao meu lado na rede e me abraçou. Eu senti seus seios. Lagerta pode não ter os maiores seios, mas os dela também não eram os menores. Quando abraço uma mulher com seios grandes, então eu realmente sinto que há algo entre nós. Lagerta, você está pensando em sexo de novo a risos? Como você sabe? Lagerta, porque eu sou sua esposa e já vi esse olhar em seu rosto muitas vezes. Vou te contar os segredos. Os homens dividem o mundo em 4 coisas. Primeiro, coisas comestíveis. Segundo, coisas que podem ser copuladas. Terceiro, coisas que precisam ser mortas. Quarto, pedras. Lagerta, risos, pedras? Você não pode matá-los, você não pode comê-los, e sexo é doloroso. Lagerta montou em mim, puxou o vestido para cima e tirou um membro da minha calça. Nós dois respirávamos pesadamente, o luar iluminava suavemente. De repente, ouvi um movimento nos arbustos atrás de nós. Rapidamente peguei minha esposa, sentei-a na rede e fui em direção aos arbustos. Não sei se o colega ficou assustado e entrou em pânico, mas quando cheguei lá depois de alguns segundos, ele estava caído no chão e tentando se soltar do galho. O pervertido era um garoto, não tinha mais que 12 ou 13 anos, eu conhecia seu rosto. Ele morava em Kattegat há 1 ano e não tinha família. Seu pai era um dos guerreiros mortos na Inglaterra. O garoto trabalhava em fazendas para sobreviver, coletando madeira ou frutas da floresta. O que você está fazendo aqui? Menino, senhor, foi um acidente. Não foi isso que eu perguntei. O que você está fazendo aqui? Menino, estou voltando da floresta, senhor, coloquei armadilhas para coelhos. Ouvi alguns barulhos, senhor, queria verificá-los. Dei a mão ao menino e o ajudei a se levantar do chão. Tudo bem, mas não faça isso de novo, eu poderia jogar uma faca ou um machado e te matar. Menino, obrigado, senhor, não farei isso de novo. Eu sorri. Está tudo bem, não aconteceu nada. Você gosta da minha esposa? Ela é linda? Menino, sim, senhor, a rainha Lagerta é linda. Eu queria ter uma esposa como aquela. Antes que ele pudesse terminar a frase, agarrei sua cabeça, quebrei seu pescoço e voltei para Lagerta que tinha visto tudo. Lagerta, por que você o matou? Por 2 motivos. Primeiro, ele te viu nua e segundo, ele estava nos observando. Quando ele viu o que estávamos fazendo, ele poderia ter ido embora, mas ele preferiu ficar. Lagerta, eu sei, mas era só um menino. Meninos cresçam homens, ele provavelmente chegaria em casa hoje e se satisfaria imaginando vocês. Essa é até a terceira razão. Lagerta acariciou minha bochecha e me beijou. Lagerta, vou dizer a Mira para me ajudar a me livrar do corpo. Levaremos o menino para a oficina, cortaremos em pedaços menores, e ela alimentará os porcos, e vocês voltarão para o banquete. Minha querida esposa, eu mesmo cuidarei disso, e me livrarei do corpo amanhã. Vamos voltar para nossos convidados, e depois terminaremos o que o bastardo interrompeu. Levei rapidamente o cadáver para a oficina, certifiquei-me de fechá-la bem e retornei ao banquete, que terminou depois de algumas horas. Matar esse garoto não me deu prazer, mas também não terei nenhum remorso pelos seus motivos, apenas mais um nome em uma longa lista. Duvido que me lembrarei dele em alguns dias. Ponto de vista de Leif Trygve. Leif, o que Ulf disse? Trygve, ele virá para Jorvik em 2 ou 3 semanas. Até lá, temos ordens para atacar Gales. Tática de terra arrasada, roubamos e destruímos tudo em nosso caminho e também devemos fazer todos prisioneiros. Leif, mais alguma coisa? Trygve, sim, Ulf quer conhecer Egbert, então temos que enviar um mensageiro para Wessex. Leif, eu e 150 pessoas ficaremos na cidade, pegaremos o resto e iremos para Gales, escolheremos alguém que conheça melhor a língua e o enviaremos ao rei Egbert. É fim do ponto de vista? Eu estava sentada em frente ao berço do meu filho e o observando dormir, ele teria ficado fofo se não tivesse babado. Mas havia outra coisa em minha mente, o rei Egbert era um oponente astuto e era tão perigoso quanto um aliado. Ganhar sua confiança não será fácil, e pode até ser impossível. Claro, mais cedo ou mais tarde acabaremos em lados opostos, mas eu gostaria que acontecesse nos meus termos. Sua estadia na corte de Carlos Magno. A voz de Lagerta me tirou dos meus pensamentos. Lagerta, Arne parece tão tranquilo quando dorme. Ulf, eu sei. Estou curioso sobre o que ele sonha. Lagerta, provavelmente o mesmo que você, sobre meus seios e você também baba quando dorme. É por isso que você está olhando para ele? Ulf, não, estou partindo para a Inglaterra em breve e terei que fazer uma aliança com o rei de Wessex. Quero ganhar sua confiança. Lagerta, como você vai fazer isso? Ulf, eu darei a ele meu filho e herdeiro como refém. Capítulo 113. Lagerta, você é louco. Você não vai fazer isso. Eu não vou deixar você fazer isso. Você quer matar nosso filho? Olhei para ela. Apenas uma linha tênue separa uma esposa amorosa de uma esposa que quer te matar. Ulf, acalme-se e escute. Arne estará seguro. O rei Egbert fará o irmão mais velho de Arne refém. Lagerta, você é louco mesmo. Arne não tem um irmão mais velho. Ulf, meu amor, você está delirando. Você não sabe o que está dizendo. Ulf, ainda não, mas isso vai mudar.
expliquei meu plano para minha esposa. Eu ia procurar um garoto entre 10 e 12 anos em Kattegat, mas ele teria que parecer mais jovem e eu lhe ensinaria o papel que ele deveria desempenhar. É claro que ele também ganharia roupas melhores, armadura, espada, joias, todos os acessórios que o tornariam mais convincente. Claro, além da idade e da aparência jovem, eu também tinha outros requisitos. Ele só precisava conhecer nossa língua, o que dificultaria a comunicação com ele, assim como nossas tradições e costumes. Portanto, não levei em consideração as crianças escravas. Temos muitas famílias em Kattegat e arredores que tiveram 2 ou 3 filhos, e recrutar uma criança assim também não será um problema. É uma grande honra para a família que seu filho sirva ao rei, e eu também ia adicionar um pouco de ouro a essa honra. Eu também tinha uma vantagem adicional sobre o rei Egbert. Ele era fascinado por Roma e pelos romanos. Ele tinha muitos pergaminhos em sua coleção que ele tentou traduzir. Depois que expliquei tudo para minha esposa, ela sentiu entendendo, e então me deu um tapa e disse para eu não assustá-la mais daquele jeito. Não sei por que ela pensou que eu poderia dar Arne ou qualquer um dos meus outros bebês nas mãos de outra pessoa. Mesmo que eu não gostasse de crianças, era meu sangue. Também era ilógico, alguém que tinha meu filho poderia usá-lo contra mim, persuadindo a mãe da criança a me trair ou me matar. Lagerta, por que você se importa tanto com essa aliança? Não me importo com a aliança. Só quero a confiança de Egbert, e só preciso dela por 1 ano. Então atacarei Wessex. Você deveria ser punida por duvidar do seu marido. O Lagerta, da mesma forma que você puniu Yield por duvidar de sua palavra? Há risos. Hein? Eu estava sem dormir e resfriado naquele dia. No dia seguinte, várias pessoas do meu pessoal começaram a procurar um candidato adequado para meu filho. Demorou 2 dias para encontrar o menino, seu nome era Sten e ele era o 3º filho de uma família de fazendeiros. Ele não podia contar com uma grande herança por causa de seus 2 irmãos mais velhos. Ele tinha 11 anos e era bastante inteligente. Ele não sabia outras línguas. Vivia na área de Kattegat desde o nascimento e não parecia ter mais de 9 anos. Ele era o que eu queria bem, talvez um pouco magro demais. Mas ele ganhará peso rapidamente. Claro, expliquei a ele qual seria sua tarefa sem detalhes desnecessários. Ensinei a ele como se comportar, a me chamar de pai. Criei uma lenda inteira para ele, como em algum filme de espionagem. Ele ganhou roupas novas, ornamentos, uma espada e até algo que deveria se assemelhar a uma coroa. O garoto parecia um príncipe. 2 semanas depois, decidi que era hora de ir para a Inglaterra, como não havia encontrado uma pessoa adequada para substituir Eric. Sua posição foi temporariamente assumida por meu sogro e Lagerta. O Arne, o que devemos fazer na sua ausência? Lagerta cuidará da emissão de julgamentos, do anúncio de penalidades e impostos, e você cuidará de toda a construção, fornecimento, administração de escravos e mercadores que virão para Kattegat. E Arne, quando você volta? 1 mês, talvez 2, mas não mais. Definitivamente voltarei antes do inverno. À noite eu estava deitada na cama, Yield estava deitada ao meu lado e estava alimentando Bjorn, e Lagerta tentou pegar Yrsa que estava correndo pelo quarto. Em um momento ela pulou na cama, tropeçou e bateu a cabeça no meu joelho. Quase imediatamente ela começou a chorar. Eu a levantei. Vi que nada de grave aconteceu, ela só teria um pequeno hematoma. Depois de um tempo ela ficou mais calma. E Yrsa, papai, me conte uma história. Ensinado pela experiência anterior. Não conheço nenhuma história, já contei a única que eu conhecia. E Yrsa, então cante alguma coisa. Lagerta, Yield e Yrsa olharam para mim com expectativa. Eu sabia que tinha perdido. Eu poderia ter decepcionado as expectativas da minha filha, mas Lagerta e Yield não. Quem tem peitos tem o poder. Eu vejo um filme. Se você quer ser livre, você deve lutar. Claro que eu estava cantando em inglês moderno, então minhas mulheres não entenderam nada e eu tive que contar a elas sobre o que era música, mas sem detalhes. Capítulo 114. 4 navios e 300 seguidores me acompanharam em minha viagem à Inglaterra. Era uma viagem de rotina para mim, mas não para meu herdeiro. Você já viajou em um navio em alto mar? Sten, não senhor, é minha primeira vez. Olhei para meu novo filho e bati na cabeça dele, mas não com muita força. Não queria machucá-lo ou torná-lo retardado. Pai, não se lembre do rei ou senhor, mas sim do pai. Sten, desculpe. Eu nunca naveguei em alto mar, padre, às vezes eu pescava, mas era num barco bem menor e perto da costa. Você precisa ser mais confiante, agora você é filho do rei. Lembre-se que se você cometer um erro, isso pode custar sua vida, a sua e de muitos outros. Sten, eu entendo. Vai balançar o barco assim o tempo todo, pai? Estou me sentindo estranho. Sim, se você quiser vomitar, coma alguma coisa. Não sei se vai ajudar, mas pelo menos você terá algo para vomitar. Deixei o menino sozinho e fui falar com Caolho e Thorstein. O que você achou do meu novo filho? Thorstein, bem, se ele não morrer, ele viverá. E Caolho, você não tem motivos para se envergonhar, mas também não tem nada do que se gabar. Quanto tempo ele terá que ficar em Wessex? 1 ano, talvez um pouco mais. Durante esse tempo, lidaremos com o rei Offa e então atacaremos Wessex. Caolho, você disse que o rei Egbert pode obter ajuda de Carlos Magno. Carlos Magno terá muitos problemas próprios. Depois que as negociações com o rei Egbert terminarem, iremos mais para o oeste. E Thorstein, o que você vai fazer? Salvar os cristãos da perseguição. De repente ouvi um dos tripulantes cantar My Mother Told Me.
Porra, vai ser uma longa jornada. Levamos 10 dias para chegar a Jurvik, 10 longos dias. Meu filho suportou a viagem como um homem de verdade. Ele vomitou nos primeiros 3 dias e nos outros 7 reclamou da visão monótona. A cidade em si se transformou em uma fortaleza. Leif reconstruiu os muros e fortificações. Ele cavou um fosso, mas não o encheu de água. No lugar da floresta desmatada, muitas terras agrícolas e pastos para ovelhas apareceram. Fiquei um pouco surpreso. Leif sempre me pareceu um comandante melhor do que um administrador, mas aparentemente ele herdou algo de seu pai. Fiquei muito feliz com isso, tenho muitos bons lutadores, mas não muitos que conseguem pensar em uma escala maior. Claro, havia uma festa, e álcool e mulheres. Isso é tudo que eu tentei manter longe. As mulheres estavam cansadas e a cerveja estava fraca. Como foram seus ataques ao país de Gales? Leif, não encontramos muita resistência, mas ainda há lugares onde não conseguimos chegar, com a ajuda de 300 guerreiros que vieram com vocês. Isso mudará rapidamente. Também levamos alguns nobres para o cativeiro. Amanhã eu vou querer conhecê-los. Você enviou um mensageiro ao rei Ekber? Leif, ele é notificado de sua chegada e quer conhecê-la também, embora eu acredite menos nele do que em uma vagabunda que fala sobre amor. Você tem um plano para atacar o reino de Mércia? Atacá-los? Não, eu dei minha palavra. Nós nos defenderemos. Wessex os atacará primeiro e usaremos táticas de defesa avançada por medo do rei Egbert. Simplesmente tomaremos metade das terras de Mércia como nossa defesa. Leif, você acha que vai funcionar? Também podemos fingir que algum nobre da Mércia nos atacou primeiro, mas meu primeiro plano me serve melhor. O rei Ofa enviará a maioria de suas tropas para o sul após o ataque do rei Egbert e estamos no norte. Claro, expliquei a Leif os planos para meu filho e o que eu faria em seguida. Na manhã seguinte, depois de um café da manhã leve, conheci os nobres capturados em Gales. Talvez você esteja se perguntando por que foi trazido aqui. Claro, o motivo é dinheiro, ouro, prata. O rei Egbert de Wessex nos contratou para enfraquecer e devastar Gales, e quase fizemos isso. Íamos matá-lo ou vendê-lo como escravo, mas aparentemente você é de casas nobres. Talvez suas famílias paguem um resgate. Nobre, nossas famílias estão em cativeiro ou mortas, e morreram por suas mãos. Levantei-me da cadeira, tirei minha espada da bainha e me aproximei do nobre. Se dependesse de mim, eu não destruiria Gales. Eu teria feito você me pagar um tributo, mas a oferta do rei Egbert era muito tentadora. Pela quantia certa nos tornamos sua espada, sua ferramenta. Olhei o nobre nos olhos e o esfaqueei com minha espada. O resto de seus companheiros ficaram aterrorizados. Algumas pessoas soltaram gritos abafados. Não é uma espada que mata, mas a mão que a segura. A espada é apenas uma ferramenta. Se você não pode pagar, volte para a masmorra, talvez um dia nós descobramos algo. Depois que os prisioneiros foram retirados, Leif, que tinha visto todo o show, veio até mim. Leif, não entendi o que você quer alcançar com isso? Você descobrirá em algumas semanas. Quando eu voltar de Wessex, contarei tudo a você. Por enquanto, prepare 50 soldados a cavalo, vestindo a melhor armadura, vestindo as melhores roupas. Eles serão a guarda pessoal minha e do meu filho. Leif, quando você vai embora? Depois de amanhã. E que os ferreiros me preparem algumas lâminas pequenas que possam ser facilmente escondidas. Capítulo 115. Para chegar a Winchester, a capital do reino de Wessex, tivemos que viajar mais de 300 quilômetros. Infelizmente, os noruegueses não eram bons cavaleiros, então não pude usar o jeito tártaro de cavalgar rápido e em vez de viajar 150 quilômetros por dia, arrastamos apenas 20 a 30 quilômetros. Depois de 12 dias chegamos lá. Embora eu tivesse passado semanas, até meses a cavalo na minha vida anterior, minha bunda atual não estava acostumada a tais prazeres. Mas eu não era o único a reclamar. Todos os meus guardas e meu filho andavam como se estivessem participando da parada do orgulho de São Francisco. O rei Egbert foi notificado da minha chegada, e seus homens estavam nos esperando do lado de fora dos portões da cidade. Fomos abordados por 2 homens, um deles era um bispo e o outro devia ser membro da corte de Ecberta. Ealdorman Eadric, meu nome é Eadric e sou Ealdorman, com o bispo Edmund me acompanhando. Bem-vindo ao reino de Wessex. Embora ele tentasse falar nossa língua, ele o fazia com um sotaque tão forte que nem tudo era bem compreendido. Falaremos sua língua. Eu sou Ulfericsson, rei da Noruega. Apontei para Sten, que estava sentado ao meu lado em um cavalo. E este é meu filho mais velho, o príncipe Sten. Você já sabe quem eu sou, então pode se ajoelhar. Os 2 homens olharam para mim sem saber o que fazer em seguida. Depois de pensar um pouco, Eadric decidiu concordar com meu pedido e se ajoelhou. Mas o bispo não foi gentil em me mostrar esse respeito. E Ealdorman Eadric, senhor, talvez você não saiba, mas o bispo é um homem de Deus e somente diante de Deus ele cai de joelhos. Traduzi suas palavras para meu soldado, desci do cavalo e me aproximei do bispo. Eu sei quem são os bispos, conheci vários deles na minha vida, eles também se recusaram a me mostrar respeito, por um tempo, e então caíram de joelhos. Coloquei minha mão no ombro do bispo, minha mão brilhou com um leve brilho dourado. Sua resistência não ajudou muito, um momento depois ele estava aos meus pés. E isso fez meu povo rir. Ealdorman tentou acabar com a situação embaraçosa. Ealdorman Eadric, senhor, o rei Egbert está esperando no castelo. Preparamos um banquete de boas-vindas. Seu povo receberá um lugar onde poderá ficar. Se me permitem perguntar, onde fica o reino da Noruega?
Olhei para ele e dei um tapinha no punho da minha espada. Até onde isso pode chegar? Você já sabe onde é, e agora nos leve para a festa. Winchester era uma cidade grande e rica, talvez só Londres fosse maior e mais rica, era até a gente saquear. Os moradores locais mostraram interesse na nossa chegada, mas não houve hostilidade. Provavelmente porque Wessex ainda não foi atacada por nós. A cidade parecia ser um bom lugar para se viver. Meu povo foi levado para o quartel preparado, e eu, meu filho e alguns comandantes fomos ao castelo para um banquete. Na entrada do salão de banquetes, nossa chegada foi anunciada, e então fomos levados aos nossos lugares. Claro, meu povo correu para comer, como lobos em um cordeiro. Apesar da desaprovação dos cristãos, eu não pretendia mudar o comportamento do meu povo. O bispo se levantou de seu assento e começou a rezar. A Bispo Edmund, Pai do céu, obrigado pela comida que comeremos. Você sempre reza antes de comer? A Bispo Edmund, sim, e abençoe esta comida. E não seria mais fácil mudar o cozinheiro para alguém que saiba cozinhar e cujas refeições possam ser feitas sem a necessidade de rezar? Olhei para o rei Egbert, que me observava atentamente. Seu filho, futura nora e esposa estavam desaparecidos na mesa. Se bem me lembro, Egbert era viúvo e ainda não tinha começado a dormir com a esposa do filho. Infelizmente, na série ele também dormia com Lagerta. Eu tolerava arranhar e rolo, mas até minha personalidade tolerante tem seus limites. Mas haverá tempo para tudo, deixe-o viver um pouco mais. Eu nem percebi quando uma criada se aproximou, ela se inclinou sobre a mesa e perguntou: Servo, senhor, posso servi-lo de alguma forma? Olhei para ela. Sim, não se mova. Ela ficou com o rosto vermelho, mas não se moveu. Claro que provavelmente era uma armadilha doce, ou eu sou o escolhido dos deuses. Mas não importa o que aconteça, olhar não é crime. Poucos minutos depois eu a deixei ir, eu não vim para Wessex para me divertir. Eu me levantei do meu assento e fui até a mesa onde o rei Egbert estava sentado. Levantei a xícara. Parabéns, ouvi dizer que seu filho ficou noivo da filha do falecido rei Aelle. É uma pena que em circunstâncias tão tristes. A morte do irmão dela foi uma verdadeira tragédia. É bom que alguém tenha tido que cuidar dela. Rei Egbert, obrigado em meu nome e em nome do meu filho. As notícias correm rápido. Famanial est celerius. A rei Egbert, você sabe latim? Estou surpreso, eu não sabia que essa língua é falada em seu país. Pouca gente conhece essa língua no meu país, mas eu pessoalmente gosto de ler sobre os tempos de Tibério, Nero ou Calígula em sua forma original. A primeira semente foi plantada, conhecer a paixão de um homem torna mais fácil encontrar um caminho para seu coração. Capítulo 116. Boa noite. Hoje, para todos aqueles reunidos em frente às TVs, temos uma entrevista com o professor Larsen, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Oslo. E cara da TV, boa noite, professor Larsen. Larsen, boa noite. E cara da TV, professor Larsen, já faz vários meses desde a descoberta do suposto túmulo de Ulf Eriksson. Durante esses poucos meses, você e sua equipe descobriram algo novo? Larsen, na última entrevista eu disse que urnas com cinzas foram descobertas na tumba. Após vários meses de trabalho, pesquisa e conservação, podemos confirmar com segurança que está aí a tumba de Ulf Eriksson. E cara da TV, professor, você conseguiu ler as inscrições nas urnas? Larsen, sim, conseguimos ler as runas em 2 urnas, as outras ainda são um mistério. A primeira contém as cinzas da esposa de Ulf Eriksson, Lagerta. A segunda urna provavelmente contém as cinzas da concubina de Ulf Eriksson, Jud, mãe de Bjorn, o Vermelho. E cara da TV, provavelmente? Larsen, a inscrição diz que são as cinzas de Jud, mas não sabemos sua posição social exata. Ela definitivamente não era a esposa de Ulf Eriksson. Não há confirmação disso em fontes históricas ou sagas. No entanto, sabemos que ela existiu e que teve filhos com o primeiro rei da Noruega. E cara da TV, então ela era uma concubina? Larsen, talvez. Ela também poderia ser uma escrava de cama, com um status um pouco mais alto do que o normalmente encontrado. Cara da TV, professor, também recebemos algumas perguntas de nossos telespectadores, muitas delas relacionadas ao rei Orik. Você pode nos contar algo sobre isso? Larsen, essa é uma dessas coisas que se confirmam historicamente saga. Você pode dizer que, não, o horário de transmissão do seu programa é muito cedo. E entre os espectadores em frente aos aparelhos de TV pode haver menores. Deixe-me colocar dessa forma, não foi uma história bonita. Cara da TV, entendo, e havia mais alguma coisa além das urnas? Larsen, sim, na espada que foi encontrada no corpo de Ulf Eriksson havia uma inscrição que conseguimos ler. E cara da TV, e o que diz a inscrição? E Larsen, significa mais ou menos, eu tenho 100 mãos, 100 punhais se eu quiser, infligirei 100 feridas. E cara da TV, obrigado professor, voltaremos à conversa depois do intervalo comercial. Capítulo 117. Egbert ordenou que seu povo se sentasse à sua mesa. Sentei-me e quase imediatamente um criado apareceu, o mesmo que havia me servido antes. Rei Egbert, talvez possamos conversar sobre o propósito da sua visita, Rei Ulf. Egbert percebeu que eu estava olhando para a empregada. É Rei Egbert, ou você prefere adiar para amanhã? Ulf, não preciso te ver para te ouvir. Também estou me perguntando que ordens você deu a ela? Rei Egbert, por que você acha que eu dei ordens a ela? Ulf, ela é linda, gentil e não tem medo de mim. As mulheres são como ondas no mar, uma onda dessas pode te manter flutuando ou te afogar. Não vejo seu filho e futura nora aqui?
Egbert, ouvi de pessoas que estavam na corte do rei Aele que você atira facas bem. Eu preferi ter cuidado. Nós não nos conhecemos tão bem ainda. Pena, eu queria conhecer minha filha adotiva, a princesa Judite. Mesmo que a morte da rainha Ealive tenha sido repentina, tínhamos uma afeição sincera. Provavelmente a falecida rainha gostaria que eu cuidasse do futuro de sua filha. É Egbert, filha adotiva? Então por que ela enviou seus filhos para Wessex? Sim, a rainha me amou até a morte. Então é claro que tratarei a filha dela como minha própria filha, e porque ela as enviou para você. Quem pode entender uma mulher apaixonada? Mas talvez possamos começar a ficar sérios. Seu mensageiro veio a Jorvik em busca de um aliado. Infelizmente o preço que você oferece é muito baixo. Egbert, todas as terras ao norte de Tanvort não são suficientes? Minha oferta é esta. Todas as terras ao norte de Tanvort e a princesa Judite renunciam a qualquer reivindicação futura ao trono do reino da Nortúmbria. Se ela o fizer, nós o ajudaremos a atacar o rei Ofa e o reino da Mércia. Egbert, e o trono da Nortúmbria? Northumbria se tornará parte do reino da Noruega. No entanto, não pense que venho de mãos vazias, consegui conquistar quase todo o país de Gales. Será meu presente para você. Eu lhe darei o país de Gales. Egbert, Timeio da Naus e Dona Ferentes. Eu não sou grego, e trato nossa aliança como mercador, mercadoria por mercadoria. Eu te dou Gales e ajudo contra Mércia, mas meu preço é Nortúmbria. Se você não quiser, vamos encerrar nossas conversas. Quando eu retornar a Jorvik e fizer uma aliança com o rei Ofa. Egbert, você não tem medo de me ameaçar em minha própria casa? Não há muitos de vocês e seus soldados não virão em seu auxílio. Isso não é uma ameaça, estou apresentando apenas minhas escolhas. Podemos lutar juntos ou um contra o outro. Egbert, o povo galês não concorda tão facilmente com meu governo. Conquistar estes, não será fácil convencê-los. Isso é verdade, a menos que você venha como um libertador. Você libertará os sofredores galeses e nos forçará a fugir. Eles dirão Egbert, o protetor. Egbert, o grande. Egbert foi cauteloso e tentou evitar fazer declarações finais, mas era o que eu esperava. No momento estávamos unidos. Por uma paixão pelo latim e desconfiança um do outro. Mas a falta de confiança já é uma base sólida para uma aliança. Podemos agir juntos e observar as mãos um do outro. Egbert, você pensou em tudo, até em elogios para despertar minha vaidade. Clara pacta claros faciam amigos. Agora me perdoe meu novo amigo, mas eu tenho que te deixar. A estrada foi longa e eu preciso descansar. Nós terminaremos nossa conversa outra hora. Egbert, entendo, vou ordenar que meu povo escolte você e seus homens até o quartel onde seus soldados estão estacionados. Você certamente não quer essa serva? Ela é uma garota tão adorável. Já que ela é uma garota tão adorável, não tenho coragem de privá-lo de sua companhia. Poucos minutos depois, o Ealdor Manhadric apareceu com 2 guardas e nos escoltou até o quartel. As ruas da cidade já estavam vazias, apenas tochas estavam acesas em alguns lugares. O que você acha desta cidade, meu filho? Sten, nunca vi casas assim em uma cidade tão grande, padre. Você pode ter que ficar aqui por um tempo, para que você possa se acostumar lentamente com o lugar. Ponto de vista do rei Egbert. É um oponente perigoso, a julgar pelo seu povo você pode pensar que eles são selvagens e bárbaros. No entanto, seu conhecimento de latim e dos imperadores romanos. Não, o Ferixon não é um bárbaro, mas às vezes ele é quando é útil. Nortúmbria e Judite, o que devo fazer? Preciso do reino da Nortúmbria para unir a Inglaterra, e é por isso que as reivindicações de Judite são tão importantes. Mas sem Ulf e seu exército, não posso derrotar o rei Ofa. É melhor se contentar com apenas parte do território de Mércia, Essex, Sussex, Kent, East Anglia e Gales, para ganhar força e então atacar os noruegueses. Mas eles também ganharão força, a menos que eu discretamente apoie os escoceses para atacar as terras pertencentes a Ulf. Octavian Augustus, Mark Antony e Marcus Aemilius Lepidus criaram um triunvirato, mas foi Octavian Augustus que eventualmente se tornou imperador. Derrotar seus 2 oponentes levou muitos anos, mas ele atingiu seu objetivo no final. Uma estrada longa é uma estrada segura. Sim, ainda tenho que pensar sobre isso. Egbert, você pode se vestir agora e me deixar em paz. Como sempre, você se saiu bem. O rei Ulf não sabe o que perdeu. Servo, obrigado, senhor. É fim do ponto de vista? Capítulo 118. Os próximos dias que passei na capital de Wessex foram muito chatos. Egbert levou mais tempo para decidir sobre nossa aliança. Ele agiu como uma mulher tentando se preparar para uma festa, passei horas tentando convencê-lo, mas eventualmente parei depois de um tempo. Eu não queria ficar desesperada aos olhos dele. Menos de uma semana depois, Egbert me convidou para caçar. Foi a primeira vez desde minha chegada que vi seu filho Aethelwulf e a princesa Judite. Assim que ela me viu, ela se assustou, mas também se manteve calma. Ela não fez cena, ela não chorou, ela não gritou. Tirando seu medo inicial, ela não demonstrou nenhuma emoção. Assim como sua mãe quando eu dormia com ela. Depois de alguns quilômetros de cavalgada, chegamos à floresta ao norte da cidade. Aproximei-me de Egbert. Egbert, o que você acha que vamos caçar hoje? Olhei para ele. Estamos na Inglaterra no final do século VIII. O que podemos caçar aqui? Provavelmente um leão ou um tigre. Você não tem muita caça para escolher nessas florestas. Outra opção é você querer me caçar, mas não tem gente suficiente. Outra possibilidade é caçar a princesa.
Família azarada, o pai foi morto, o irmão morreu caçando, só a mãe morreu na cama. Egbert, você tem uma mente muito estranha. Você acha que eu mataria uma criança? Ulf, enquanto for necessário para atingir seus objetivos. Você não vai poupar sua vida pela criança e família do rei Ofa, vai? Ele poupou sua vida e agora você planeja matá-lo. Egbert, como você sabe que ele poupou minha vida? Ulf, fiz perguntas às pessoas e elas me contaram a história do seu pai. Egbert, então você acha que ele vai matar a princesa hoje? Ulf, não, irmã e irmão morrem caçando. Ninguém vai acreditar. Eu disse que você conseguiria, mas não que você era um tolo. Não importa o que caçamos. Estou partindo para Jorvik depois de amanhã, não posso perder mais tempo em Wessex. Egbert, ainda não decidi se concordo com estes termos. Ulf, já deixei claro meu ponto. Aliança ou não, vou voltar para Jorvik. O resto da caçada transcorreu em silêncio, ninguém gostou de ficar encostado na parede, mas eu não podia esperar mais. À noite fui convidado para o balneário localizado no castelo, provavelmente era uma relíquia da época romana. Egbert, eu sei que você está deixando Wessex, mas preciso de uma garantia de que você não formará uma aliança com o rei Ofa. Ulf, você tem minha palavra e ela vale mais que ouro. É Egbert, a mesma palavra que você deu ao rei Ofa de que não atacaria suas terras novamente? Ulf, o que você esperava? Você não acredita na minha palavra, e essa é a única garantia que posso lhe dar. Egbert, não é o único. Você conhece a história de Roma como eu. Você sabe que havia um costume de tomar filhos como reféns. Ulf, você quer que eu deixe meu filho aqui, como refém? Você deve ter bebido muito vinho. Egbert, se você fosse manter sua palavra, não precisa se preocupar com nada. A menos que você não pretendesse manter nosso acordo desde o começo? Ulf, você não sabe o que está dizendo e como surgiu essa ideia? Egbert, de você. Quando falamos de grandes líderes do passado, Júlio César ou Alexandre o Grande. Júlio César era refém, assim como Felipe, o pai de Alexandre. Ulf, você entende que se algo acontecer com meu filho, você sabe qual destino aguarda Wessex e você? A história se lembrará de você não como um grande rei, mas como um tolo que destruiu seu país. Egbert, nada acontecerá com ele. Depois de derrotar o rei Ofa, ele será enviado de volta para Jorvik. Você tem minha palavra. Nossa discussão continuou por mais algumas horas, mas no final concordei em deixar meu filho refém, muito relutantemente, é claro. Egbert concordou com a concessão de que um dos meus homens ficaria para proteger meu herdeiro. Tostig, senhor, você me chamou? Ulf, sim, você está comigo desde a morte de Jaro Haraldson. Você sabe que eu trouxe meu filho falso para Wessex, e agora tenho uma tarefa importante para você. Para manter as aparências, você ficará com Sten para protegê-lo. É Tostig, eu entendo, farei o que puder. Ulf, isso não é tudo, no ano que vem Wessex e nós atacaremos o reino de Mércia, você certamente ouvirá sobre isso. Quando as tropas de Egbert forem para a guerra, você matará Sten. Ele deve ser envenenado. Tostig, senhor? Ulf, alguém terá que ser responsabilizado por sua morte. Ele morreu em Wessex. Ele estava sob os cuidados do rei Egbert. Como pai, devo buscar justiça para meu filho. Se eu declarar guerra a um aliado, alguém pode duvidar da minha palavra no futuro, mas se eu declarar guerra aos culpados pela morte do meu filho, todos entenderão. No dia seguinte, depois de nos despedirmos do meu filho e dar mais uma advertência ao rei Egbert, partimos para Jorvik. Ulf, o que você achou de Winchester? Caolho, a comida não era ruim, mas as mulheres. Tive que beber muito vinho e cerveja. Elas se valorizavam muito, queriam pagá-las com prata. Ulf, bem, não importa se é a esposa ou a vagabunda, você sempre paga. E Caolho, o que você vai fazer agora? Vamos voltar para Kattegat? Ulf, não, agora vamos salvar e ajudar um cristão. Capítulo 119. 2 semanas depois, já estávamos em Jorvik. Era bom estar em uma terra familiar e não passar dias na cela. Depois de um breve descanso e de molhar minha bunda em água quente, fui ver Leif. Ulf, quantas pessoas temos? Conte apenas aqueles capazes de lutar, mesmo levemente feridos não serão úteis. Leif, contando a guarnição, aqueles que vieram com você. E ainda aqueles que vêm com os mercadores, juntos não serão mais do que 1.200 pessoas. Ulf, deve haver 150, 200 homens restantes em Jorvik para a defesa, então tenho 1.000 guerreiros à minha disposição. Leif, se precisar de mais, podemos enviar navios para Kattegat. 2 ou 3 semanas e você terá outros 1.000 guerreiros aqui. Ulf, não, 1.000 não é muito, mas é o suficiente para as minhas necessidades. Estou indo em uma missão de resgate, não uma guerra. Leif, o que é isso sobre salvar cristãos? O Caolho me disse algo, mas não consegui entender muito. Você também teve que explicar o que estava acontecendo com esses escravos do país de Gales. Ulf, vou começar com esses escravos. Quase todo o país de Gales foi conquistado por nós. É claro que há áreas que não podemos alcançar ou conquistá-las seria muito caro. Além daqueles que matamos ou capturamos, também há aqueles que conseguiram escapar. É por isso que entreguei o controle do país de Gales ao rei Egbert. Leif, entendo, mas qual é o lucro nisso? Ulf, nossos cativos sabem que fomos contratados para conquistar Gales pelo rei de Wessex. Se nossos prisioneiros fugirem ou os deixarem ir, eles retornarão para casa ou melhor, para suas ruínas, e verão os homens de Egbert lá.
eles certamente lutarão contra ele. Leif, você quer usar a raiva deles para fazê-los lutar, e mesmo que os galeses não tenham uma boa chance de vencer, eles vão causar perdas a Eikbert de qualquer maneira. Exatamente, deixe-os matar uns aos outros. E quando eu não for mais Mercia e Wessex, voltaremos para Gales e traremos paz. Enviem as crianças e mulheres para Kattegat. Só liberaremos homens e meninos com mais de 4 anos. Não quero que eles se reproduzam muito. Leif, eu entendo, quando você for com esses 1000 guerreiros eu vou organizar a fuga deles de alguma forma. Agora explique. Esses cristãos. Você sabe quem é Carlos Magno? Leif, sim, você falou sobre ele. Alguns anos atrás, nós conquistamos vários assentamentos em seu país. O rei Eikbert tem amigos na corte de Carlos Magno, e embora não sejam aliados, Carlos Magno certamente o ajudará se tiver problemas. Então Carlos Magno deve estar ocupado em outro lugar. A paz no leste de seu reino. Carlos Magno já lidou com os saxões rebeldes. E Leif, e o que vem depois? O país de Carlos Magno, que é cristão, faz fronteira com um país governado por muçulmanos que acreditam em Alá. É um Deus diferente. Iremos para as terras dos seguidores de Alá como o exército de Carlos Magno. Nós os mataremos, queimaremos seus templos, mas pouparemos os cristãos. Leif, você quer começar uma guerra entre os 2 reinos? Isso é loucura, mas se fizermos isso rápido de surpresa, pode dar certo. Claro que Leif estava certo. O plano era louco e arriscado. Eu tinha que ter certeza de que não havia erros. Às vezes, um mal-entendido de uma ordem pode trazer um efeito deplorável. Como em 1939, quando Hitler queria um copo de suco e seus oficiais entenderam que era para gasear os judeus. Eikbert, Ealdorman e Adrik. Ponto de vista. Eikbert, alguém está observando o filho do rei da Noruega passar os dias? Ealdorman e Adrik, sim senhor. Nós designamos 2 homens para protegê-lo. Empregadas e outros servos também relatam suas atividades. Eikbert, há algo estranho em seu comportamento? Ele não age de forma suspeita, não planeja escapar? É Ealdorman e Adrik. O príncipe é cauteloso e desconfiado, ele dificilmente se separou deste guerreiro deixado aqui pelo rei Ulf, mas é compreensível. Ele passa seus dias principalmente treinando com a espada e às vezes vai pescar também. Nada suspeito. Eikbert, você tem que ficar de olho nele quando derrotarmos o rei Ofa. Não vou deixar o príncipe escapar das minhas mãos, ele é um refém muito valioso. E Ealdorman e Adrik, e aqueles malditos pagãos e seu rei. Se não dermos a ele seu filho, ele provavelmente nos atacará. É Eikbert, nada, eu vou ficar com o filho dele para que ele não faça nada. E o país de Gales? É Ealdorman e Adrik. Nosso povo relata que o rei Ulf estava dizendo a verdade, Gales está quase completamente conquistado e ninguém se oporá a nós. A menos que em algumas partes remotas dessas terras, mas subjugá-los não será um problema. Eikbert, envie uma pequena guarnição para lá, não mais do que 300 homens, e alguém com cabeça no pescoço para saber o que fazer. Ealdorman e Adrik, sim senhor. E a princesa Judite? Eikbert, precisamos dela, sua origem nos ajudará a convencer os nobres nascidos na Nortúmbria. Graças a isso, uniremos a Inglaterra mais facilmente e juntos derrotaremos os invasores. É fim do ponto de vista? Os dias seguintes passei preparando a expedição, organizando navios, tripulações e suprimentos. Com a ajuda de alguns mercadores que vieram para Jorvik, além de escravos, também enviei uma mensagem para Lagerta de que minha estadia na Inglaterra poderia ser estendida. Meu povo mostrou moral alta, especialmente quando estimulei sua imaginação com histórias sobre novas terras. Nada encoraja mais a ação do que uma boa motivação. Menos de 2 semanas depois, partimos com 1000 homens e 17 navios. Capítulo 120. Primeiro navegamos para o sul e depois de alguns dias, chegamos às costas do Reino dos Francos, seguimos para o oeste. Foi a primeira vez que me aventurei com meu exército tão longe da Noruega. Meus planos não eram ambiciosos, eles visavam apenas aquecer a atmosfera minguante da guerra. Em 778, as tropas de Carlos Magno foram derrotadas na Batalha de Roncesvalles. Apesar da passagem de 10 anos, essa derrota ainda era dolorosa para os francos como uma farpa em um pau. Eu estabeleci a cidade de Bambaluna, Pamplona, como objetivo da minha conquista. Por muitos anos os governantes da cidade estavam se equilibrando politicamente entre os francos e os árabes, mas em 781 Aed al-Rahman a capturou. Passamos pelas costas da Bretanha, Neustria, Aquitânia, Gasconha. Os dias viraram semanas, mas como sempre, o vento estava do meu lado. Várias vezes meu povo propôs desembarcar nas costas do Reino dos Francos, mas de alguma forma eu não confiava neles. Geralmente nossas paradas contribuem para uma redução significativa na população local. Desembarcamos na praia, não muito longe do que me parecia a futura cidade de San Sebastián. Eu não tinha certeza, mas a topografia da área justificava isso. Estive aqui apenas uma vez na minha primeira vida e na maioria das vezes, a única coisa que vi foi um vaso sanitário depois de comer camarão. Kulf, dê às pessoas um dia de descanso, envie batedores, e amanhã iremos para o sul. E que não ataquem ninguém, os cativos não nos dirão nada. Não conhecemos a língua deles. O clima era mortal, meu povo viveu toda a vida na Escandinávia e não estava acostumado a tanto calor. Usar cota de malha ou roupas mais grossas em tal clima também não ajudou. Decidi que viajaríamos à noite e durante o dia para procurar algum abrigo natural, árvores, uma caverna ou um reservatório de água. Infelizmente esqueci disso enquanto me preparava para a viagem.
Tivemos que viajar 90 quilômetros para chegar a Pamplona. Normalmente levaria 4 ou 5 dias para viajar essa distância, mas viajamos apenas à noite e em território desconhecido. 8 dias depois, enviei alguns batedores para o sul, sudoeste e sudeste. A caolho, os escoteiros estão de volta. Que novidades! Eles encontraram alguma coisa? Caolho, eles não encontraram nenhuma cidade maior, apenas alguns assentamentos menores, não maiores do que algumas dezenas de casas. Eles não fizeram prisioneiros ou se aventuraram mais fundo no campo, mas há uma boa notícia. Em um dos assentamentos há uma pequena igreja. Como o único que sabe latim, você pode aprender alguma coisa. O caolho estava certo. Era nossa única chance de descobrir onde estávamos. Não achei que erraria muito em minhas suposições, mas sempre havia algum risco. Para manter o anonimato, vesti roupas comuns e à noite parti com o batedor em direção a este assentamento. Depois de 2 horas chegamos lá. O assentamento não era grande, mas também não era pequeno. À primeira vista, havia cerca de 50 prédios que poderiam ser convertidos para 200, 400 habitantes. Ordenei ao escoteiro que ficasse escondido e fui eu mesmo à igreja. Infelizmente, o prédio estava fechado. Se eu começasse a bater na porta, poderia causar uma multidão. Arrombar o interior também não era uma boa solução. A única coisa que eu podia fazer era procurar um lugar para morar e tentar chegar lá ou esperar até de manhã. A porta foi aberta por um homem bem jovem, não tinha mais de 35 anos, não parecia um padre. Falei em latim. Louvado seja Jesus Cristo. Padre, para todo sempre. Amém. Existe algum pároco ou monge que cuide desta casa de Deus? Padre, eu sou um padre, meu nome é Padre Maginus. Por favor, me perdoe, padre, mas você não parece um padre, mas sim um soldado. Padre, porque eu era um soldado na juventude, mas depois Deus me deu um caminho diferente. Meu nome é Gilles de Reis, podemos conversar lá dentro? O padre assentiu e me deixou entrar na casa. Ele o levou para uma sala e nos sentamos à mesa. Como eu disse, meu nome é Gilles de Reis e sou um dos oficiais do exército do rei Carlos Magno. Nosso misericordioso rei reinante e Papa Adriano I decidiu que havia chegado a hora de libertar essas terras das mãos de hereges e dissidentes. Venho aqui para pedir ajuda. Padre, o Papa e o rei enviaram um homem? Eles enviaram um exército, mas é mais fácil para um homem ficar escondido. Preciso de informações, meu pai vai me ajudar? Padre, que informação? Sobre as guarnições árabes, seus movimentos de tropas, a cidade de Bambaluna. Cada detalhe pode ser importante. Padre, outra guerra trará mais sofrimento. Deus recompensará a todos no céu. E guerra, Deus nos deu mãos e espadas para defender a fé. Não podemos nos opor à vontade de Deus. Passei a próxima hora ociosamente discutindo com esse padre, mas finalmente consegui convencê-lo, embora eu deva admitir que ele ganhou muito aos meus olhos. Ele não era um fanático, não estava feliz com o governo árabe, mas não queria outra guerra, talvez porque como soldado ele conhecia a guerra muito bem. Mas palavras bem escolhidas, manipulação leve e um santo pode ser transformado em uma vagabunda. Bambaluna ficava a 10 quilômetros a sudeste deste assentamento. A maioria das tropas estava estacionada mais ao sul, havia 400 soldados na cidade, a maioria árabes, mas também havia uma unidade de cavalaria berbere. A cidade era bem fortificada e conquistá-la por cerco provavelmente levaria muito tempo.